Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi um cântico ao Senhor em terra estranha. O texto que serviu como base para o nosso estudo encontra-se no Salmo 137, verso 4. Mas como podemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Bem, durante toda essa semana, nós tivemos a oportunidade de poder estudar um pouco a respeito daquilo que as pessoas que estão buscando seguir a Deus enfrentam quando as coisas não correm tão bem. É claro que nós gostaríamos que a Bíblia trouxesse um texto como esse. Fique tranquilo, nenhum problema vai acontecer com você. Você vai estar bem financeiramente, não vai ficar doente, seus filhos não vão passar por dificuldades, seu esposo ou sua esposa vão sempre te respeitar e vocês vão ter um casamento perfeito. A situação financeira de vocês sempre vai ser boa, vocês vão ter dinheiro de sobra para tudo que vocês quiserem. Nós queríamos muito que a Bíblia tivesse textos como esse, apesar de um segmento do mundo religioso, do mundo cristão, estou falando aqui da teologia da prosperidade, mencionar que se você for fiel a Deus, que tudo vai correr bem, que você não vai enfrentar dificuldades. Aliás, dentro desse segmento, eles ainda mencionam que uma pessoa que está passando por dificuldade e problema é porque está com falta de fé. Quando, na verdade, a Bíblia não vai fazer promessas como essa. Mesmo pessoas boas, e olhamos para a Bíblia e vemos a história de Jó, um homem que é descrito por Deus como sendo um homem justo, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal, ainda assim perdeu todos os filhos, foi à bancarrota, completamente à falência. Um problema sério dentro do contexto do seu casamento acabou acontecendo por causa de tudo que teve lugar. A própria esposa disse: amaldiçoa Deus e morre. Esse homem tinha tudo para poder deixar de lado aquilo que era o propósito do Senhor Deus. Mas Deus, ele vai olhar para você e para mim e ele vai dizer: tema o Senhor, creia nele e tudo vai terminar bem. Creia no Senhor, acredite naquilo que é a promessa do Senhor e você conseguirá chegar até o seu propósito, até o seu objetivo final. A grande questão que se interpõe é: por que é que às vezes pessoas boas enfrentam situações difíceis? O livro de Jó tem uma resposta para isso, porque existe uma luta entre as forças do bem e do mal e às vezes sofremos como reverberação disso. Em outros textos da Bíblia, percebemos que pessoas boas acabam sofrendo porque fazem escolhas ruins. Em outros momentos, descobrimos que, às vezes, simplesmente porque estamos num mundo, um mundo onde o pecado impera, nós encontramos situações, circunstâncias que fazem com que nós enfrentamos dificuldades e problemas. A vida é assim. Nossa história é assim. É tanto que na introdução do nosso guia de estudos, o autor da lição, a autora da lição, ela traz um parágrafo que eu achei muito interessante. Ela diz assim: como salmistas, o povo de Deus questiona como cantar cânticos ao Senhor em uma terra estranha. Nossa fé na soberania de Deus é desafiada e perguntamos se Deus está no controle ou se ele é tão poderoso e bom quanto as Escrituras dizem. Temos incertezas e suspense diante do mal e da aparente ausência divina, mas confiança diante do amor e justiça de Deus deve ser uma realidade em nossa vida. Apesar das incertezas, os salmistas apelam para a fidelidade infalível de Deus. Ou seja, quando você vai olhar aqui para a Bíblia, para os Salmos, você vai perceber que apesar das circunstâncias externas, você é exortado a continuar confiando em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam más. Mesmo que aquilo que você consegue ver à sua volta te leve a pensar que as circunstâncias não serão boas. Somos chamados a confiar em Deus de forma total e completa. É claro, nós vamos conseguir viver uma realidade como essa? Nem sempre. Mas ainda assim, temos a certeza de que o Senhor Deus, ele não nos abandona. E de que a força que precisamos para poder encarar esses desafios nós teremos. É tanto que é um texto que vai aparecer aqui também no nosso guia de estudos, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 495,
onde Ellen White menciona que devemos seguir esse exemplo. Dá uma olhada. Reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás das nuvens, estendendo a mão para ajudá-lo, e tudo o que restará a fazer será estender-lhe sua fé simples e permitir-lhe que o guie. Às vezes, e não é porque Deus não está interessado em nos ouvir, é que às vezes o próprio barulho que acontece à nossa volta, das dificuldades, dos problemas, fazem com que nós deixemos de ouvir a voz mansa e suave de Deus. Você se lembra quando Elias estava no fundo de uma caverna, achando que todos aqueles que serviam a Deus tinham morrido, que só tinha sobrado ele, e ele mesmo está querendo agora morrer? Deus se apresenta para ele e diz: Elias, o que você faz aqui? Sai da caverna. Depois dele reclamar com Deus, Deus chama de novo: sai da caverna. Quando ele sai da caverna, se coloca diante da entrada da caverna. Um vento impetuoso vai passar em frente à caverna, as pedras serão derribadas, depois um fogo terrível passa, destruindo completamente tudo. Deus não estava nem no fogo e nem no vento. Mas então uma voz mansa e suave foi ouvida: Elias, que fazes aqui? E então Deus vai dizer: eu tenho um plano para você, e Deus vai estabelecer para ele a sua vontade. E Elias agora recebe força e poder da parte de Deus para enfrentar as dificuldades que estavam diante dele. E o próprio Deus vai dizer: você não está sozinho, existem mais 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Elias tem a sua fé renovada, e aquele que queria morrer acabou sendo arrebatado com vida para o céu sem ver a morte. Portanto, o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. Elias só foi capaz de ouvir a voz de Deus quando ele permitiu que, de alguma forma, aqueles elementos que estavam à sua volta, fazendo barulho, silenciassem. Então ele pôde ouvir a voz de Deus que veio num sussurro. Era como alguém falando bem baixinho. A menos que nós tenhamos a possibilidade de acalmar o nosso coração, os nossos gritos de angústia devem ser acalmados para entrarmos na presença de Deus e com calma e tranquilidade ouvir o que Deus tem a dizer. Deus tem respostas para tudo. O último texto que aparece aqui é do Testemunhos para a Igreja, Testemunho da Igreja, volume 3, na página 463, onde Ellen White ela vai dizer o seguinte: a fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Esse texto é um texto que mexe com a gente. Por quê? Porque ela vai mencionar que depois que a tua fé é provada numa situação complicada, quando você não é capaz de ouvir e de sentir Deus tão próximo quanto você gostaria, a sua fé sai muito mais fortalecida. Eu olho para a minha própria história e percebo que muitos dos momentos de provação que eu passei na vida me tornaram mais forte para enfrentar situações mais complexas que viriam à frente. Hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por ter passado por algumas situações que eu detestei passar, mas que serviram como uma forma de amadurecer a minha fé. E eu sei que hoje, quando enfrento dificuldades e problemas, o Senhor Deus está fortificando a minha fé para que as outras provas maiores que virão ainda na frente, eu tenha a possibilidade de poder continuar confiando em Deus. Não se esqueça disso. Se você tem enfrentado dificuldades e problemas, deixe de olhar para esses problemas e dificuldades e continue crendo em Deus. Eu quero orar contigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que tu nos amas e de que o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos, crendo que o Senhor vai responder de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã vamos começar uma nova temática dentro do livro dos Salmos, do estudo dos Salmos, que é Eu me levantarei. Vai valer muito a pena. Eu estudo a lição, e você?